tendo em conta que nós estamos a falar de princípios divinos, sob nenhuma circunstância nós devemos defender alguma coisa que não compreendemos. É claro, não tenham fé porque o companheiro do quarto também tem fé. Não digam que se converteram porque o companheiro do quarto também se converteu. E, portanto, não digam que defendem alguma ideia, algum princípio, se de facto não é assim. Se não o compreendem, se não o aceitam, se o rejeitam até. Temos tempo para isso tudo. Portanto, se em algum instante alguma coisa ficar menos esclarecida, podemos perguntar claramente. Vamos ter, em todas as reuniões, vamos ter um momento para questões no final que podem ser duas. Uma moral e uma dimensão espiritual. E podemos fazer uma conclusão aqui a meio da lição. A meio da lição, que é: não há sabedoria sem moralidade. E não há sabedoria sem espiritualidade. Depois de vermos isto tudo, eu vou propor-vos uma definição de sabedoria. E se for aceito, eu espero que sim, nós vamos utilizá-la repetidamente ao longo destas semanas. É o que se chama de uma aplicação sistemática. É importante que, quando nós aprendemos alguma coisa, algum princípio divino, ou matemático também funciona, é importante que, a partir do momento que nós conhecemos que determinada coisa é verdadeira, pode ser a coisa mais básica, do género: mentir é mau. Mesmo que saibamos isso, nós temos que aplicar isso sistematicamente na nossa vida. O que significa que, em todas as circunstâncias, aplicamos aquele princípio. Todos os dias, com todas as pessoas. Desde novos a velhos. Se nós compreendermos que mentir é mau, nós devemos fazer a aplicação sistemática desse valor. Mentir é mau quando eu sou novo e mentir será mau quando eu for velho. Mentir é mau se eu minto aos pais, mas também é mau se eu minto ao professor. Mentir é mau se eu minto para me safar de uma asnerola, ou se minto para fazer alguém sentir-se melhor. Mentir é mau. E devemos aplicar isso sistematicamente. E vamos então propor uma definição de sabedoria e vamos tentar aplicá-la sistematicamente quando pensarmos em sabedoria. A definição de sabedoria que eu... Simão, sim. Não te preocupes com as horas. A sério, a gente não quer perder isso. Se vale mal, vale mais do que ouro. Vamos discordar. Vamos concordar em discordar. Ok. Mas não te preocupes com isso. Não estejas cingido ao horário. A sabedoria, então, já vimos que é abrangente, que é muito abrangente, que é magnético, no sentido em que atrai as coisas boas e repele as coisas más, que tem como objetivo elevar-nos a um patamar superior e que, se formos imorais, esqueçam. E se tirarmos Deus da equação, acabou. A definição de sabedoria que eu vos proponho vai estar chamada. Continuamos? Sim. Um sábio é aquele que, em primeiro lugar, conhece de todas as coisas que há, ele sabe quais são as melhores. Portanto, o sábio não se interessa em Utilidades. Ou banalidades. Em banalidades. O sábio não se interessa por essas coisas. Ele sabe o que importa e sabe o que é melhor. Sim? O fulano espanhol, que ontem andava à procura da fonte da juventude, ele andava à procura de uma coisa que era ótima. Ele sabia o que era bom. Porque ele tinha este primeiro princípio da sabedoria. Faltava-lhe o segundo. Porque ele não sabia como chegar lá. E o segundo ponto da sabedoria é, depois de nós sabermos quais são as melhores coisas, onde vale a pena investir tempo, dinheiro, paciência,
Depois de saber quais são as melhores coisas, não nos adianta muito saber quais são as melhores coisas se nós não soubermos como chegar lá. Depois de nós sabermos quais são as melhores coisas, ou depois do sábio identificar quais são as melhores coisas, ele tem que saber também qual o caminho que tem que fazer até chegar lá. Não me adianta nada saber que ter uma família é uma coisa extraordinária, se depois eu não sei o que fazer para ter uma família. Ou que aquele emprego é excelente e depois eu não faço ideia do que fazer para chegar lá. Portanto, o sábio sabe quais são as melhores coisas, mas também sabe qual o caminho que deve percorrer para chegar lá. Finalmente, terceiro e último ponto, o sábio é aquele que, depois de saber quais são as melhores coisas e depois de saber qual o caminho para chegar lá, ele tem vontade de o fazer. Ontem, repetidamente, vocês descreveram o louco como aquele que, sabendo qual é a melhor coisa a fazer, escolhe fazer outra coisa qualquer. E o sábio é aquele que sabe qual é a melhor coisa, que sabe o que fazer para chegar lá e que, além disso, no momento crítico, ele toma a decisão certa. E, portanto, esta é a minha proposta de definição para sabedoria. E vamos fazer a primeira aplicação, e entramos assim na segunda parte desta lição. A primeira e mais importante aplicação da sabedoria. Vamos sair do livro de Provérbios, vamos lá para o fundo da Bíblia, lá para o meio-fim do Novo Testamento. E o apóstolo Paulo fala de um rapaz relativamente novo, por quem ele tinha a maior estima, por quem ele tinha o maior cuidado, a maior admiração. E ter amigos velhos não é uma coisa má, convençam-se. Aliás, no seu parênteses, o sábio sabe que ter amigos em idades avançadas é uma coisa boa. Agora tem que arranjar uma forma de chegar lá. E os mais velhos não vão lá com banalidades. Ou tens caráter, ou então não te vão recolher no núcleo de amigos. E depois é necessário termos vontade de fazer. Mas Paulo falava deste rapaz mais novo, que se chamava Timóteo, vamos fazer assim muito rapidamente. E ele dizia-lhe uma coisa importante que está descrita na segunda carta que ele escreveu, no capítulo 13 e no versículo 15. Anote porque é importante, eu vou projetar aqui. E ele diz o seguinte: Timóteo, desde a tua meninice, desde que tu eras uma criança, desde que tu eras um menino, sabes as Sagradas Escrituras. Podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E neste versículo nós vamos deslindar a definição de sabedoria. Notem, primeiro ponto, saber quais são as melhores coisas. Onde é que vale a pena investir? Saber qual o caminho para obter essas coisas. Terceiro ponto é a questão da vontade. Ter vontade de o fazer. E quando Paulo escreve a Timóteo deste versículo que é importante, nós vemos o seguinte: Paulo claramente sabia quais eram as melhores coisas. E portanto ele diz claramente: tu sabes as Sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação. Primeira aplicação básica: a melhor coisa, ou a primeira coisa que o sábio tem que fazer é perceber que neste momento não há nada mais importante do que a salvação da sua alma. Essa é a melhor coisa. Depois disso, é importante saber o que fazer para chegar lá. O que é que eu faço para obter a salvação da alma? Segundo ponto. Paulo escreve e diz: a salvação ela obtém-se pela fé que há em Cristo. E isso
terceiro ponto, a questão da vontade. Paulo não disse, olha, a fé em Cristo faz-te sábio para a salvação. Ele diz, tu sabes as Sagradas Escrituras e elas podem fazer-te sábio para a salvação. Pode acontecer que tu sejas sábio para a salvação. Mas pode acontecer que tu não sejas sábio para a salvação. E aí entra a questão da nossa vontade. Até podes saber que a salvação é o melhor. Até podes saber qual o caminho a fazer. Mas tu não fazes, e eu arriscaria dizer que tu és o mais louco. Qual o valor da salvação da alma? Nós chegamos à conclusão que é tão incrível, que é o melhor que pode acontecer, quando nós começamos a comparar o preço de uma alma com outra coisa qualquer. E a Bíblia compara o valor de uma alma com o mundo inteiro. Imagina este planeta inteiro. Quanto dinheiro há neste planeta inteiro? Quanta arte, quanta inteligência, quanta caridade até. Mas a Bíblia diz que a alma é mais importante do que tudo isso. Quando se compara a salvação da tua alma com o resto do planeta, Deus não tem a menor dúvida em dizer que rapidamente abdicaria do planeta pela salvação da alma. Por outro lado, nós podemos perceber quanto vale uma alma pelo valor que se paga por uma alma. Nós não estamos habituados a abrir o OLX e a procurar a alma e vemos. E alguém diz, epá, eu vendo a minha, quem dá mais? Começa em 5 euros e vai até 10. Se alguém disser 7,5, leva agora. Não é? Nós não encontramos almas à venda. Temos alguma dificuldade em saber quanto é que vale. Será que são 306 trilhões de euros? Será que são suficientes para pagar uma alma? A Bíblia diz quanto é que custa uma alma. Nós lemos lá, na primeira carta de Pedro, versículos 18 e 19, eu vou ler rapidamente. Anotem, para estudar depois. Eu anoto sempre. Lemos assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro imaculado e incontaminado. Notem o início do versículo 18. Não há prata, não há ouro que chegue para comprar uma alma. Foi necessário o sangue inteiro do Filho de Deus para resgatar uma alma. Portanto, não digam que a graça de Deus é barata. Não digam que o Senhor salva-me e é uma maravilha porque eu não tenho que fazer nada e o Senhor tem imensas coisas para... Tem imensos vouchers para entregar. Olha, tu és salvo, e tu és salvo, e tu és salvo, e tu és salvo. Não é barato. Não foi de graça. Alguém pagou muito. A graça de Deus foi incrivelmente cara. Para que Deus diga que nós podemos ser sábios para a salvação. Alguém pagou integralmente com a sua vida. O preço de uma alma é uma alma. Não menos do que isso. Terceiro ponto. O valor de uma alma é tão grande, tão grande, tão grande, que quando Paulo escreve aos Coríntios e ele compara a vida de uma alma salva com os sofrimentos que essa pessoa passa, e vocês ontem à noite tiveram a oportunidade de ver como tantos missionários pagaram, ou o sofrimento que eles passaram
Não é? Toda a gente fala nos 5 mártires. Não é? E as viúvas dos mártires? Não é? E as crianças, filhos dos mártires? Conseguem imaginar o sofrimento que vai no coração de alguém quando o seu pai é levado de forma violentíssima por aqueles a quem dedicou a sua vida? Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que essas coisas, essas dores que cortam o coração, que dilaceram a alma, são uma leve e momentânea tribulação. É quase um eufemismo. É leve. É pouco. Comparado com o peso eterno de glória que está reservado àqueles que têm a sua alma salva. E a Bíblia faz esta outra comparação para nós percebermos o valor da salvação da alma. O sofrimento não conta. É zero. Se for necessário sofrer incrivelmente por causa da salvação da alma, Deus não demora um milésimo de segundo a dizer que vale a pena. O último slide deste ponto. A Bíblia compara a salvação da alma com a perdição da alma. À salvação da alma será atribuído um peso eterno de glória ou de honra muito excelente. Ou seja, a recompensa será grande, será pesada, será gloriosa, será muita, será excelente. E por oposição, a Bíblia fala de uma eternidade de dor incrível, tão incrível, que os dentes tremerão e roçarão uns nos outros. Aqueles que usam aparelho, depois irem lá à consulta, trocar as brackets e virem para casa durante 3 dias todos pisados. Agora imaginem isso multiplicado por 100 para todo sempre. É só um bocadinho. Pranto e ranger de dentes. E a Bíblia diz: as Sagradas Escrituras, elas podem fazer-te sábio para a salvação. E a salvação é a coisa mais importante. Voltando à passagem onde estávamos, vamos ao segundo ponto. Vemos também qual o caminho para chegar lá. Porque o sábio não sabe só que a salvação é o bem mais importante, mas ele sabe também o que fazer para chegar lá. E Paulo diz: se quer chegar lá, então o caminho é pela fé que há em Cristo Jesus. Alguma dúvida até agora? Esta parte é muito importante. Para que todos eles cheguem lá. Esta passagem que nós estamos a encontrar não é uma passagem isolada na Bíblia. Não é a única passagem na Bíblia que fala deste assunto. Não é a única passagem na Bíblia que fala da salvação que se obtém pela fé que há em Cristo Jesus. Agora não é. Não é a única. Eu não estou a pegar num canto da Bíblia e a tentar dar-vos uma opinião qualquer. Eu estou a mostrar-vos um pedaço da Bíblia em que há dezenas de outros que têm exatamente a mesma mensagem. Esta é uma mensagem que é absolutamente impossível de contrariar. Absolutamente impossível de contrariar. Paulo escreve então dizendo que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Muito diretamente, sendo tão simples e direto quanto é possível. Qualquer outro nome que possa surgir no que concerne à salvação é para arriscar. É quê? É para arriscar. Seja o nome do pastor, seja o nome do pregador, seja o nome da igreja, seja o nome do santo, seja o nome da santa, ou seja o nome da mãe de Cristo, é para
riscar. Dizia Paulo a Timóteo: tu sabes as Sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem direta e é simples. E ninguém me convence do contrário. E isso é importante. Porque não há forma de me convencer do contrário. Porque se a Bíblia fala da salvação como a fé que há em Cristo Jesus, digam o que disserem. É a fé que há em Cristo Jesus. Vamos ler Coríntios, primeira carta, capítulo 15, rapidamente. Aquele que é sábio, sabe isto de cor. Tá? Mais do que João 3,16, sabe 1 Coríntios 15, 3, de cor. Muito mais que João 3,16. Tá? Vemos assim. Primeiramente, vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este versículo apresenta duas vezes a expressão segundo as Escrituras. De onde nós podemos ver o seguinte: de acordo com as Escrituras. Ou seja, isto dá uma visão panorâmica e uma mensagem geral em toda a Bíblia, de acordo com as Escrituras. Foi Cristo que morreu pelos nossos pecados. Foi Cristo que ao terceiro dia ressuscitou. Foi Ele e não outro que morreu pelos nossos pecados. Lembrem-se há bocado que falámos, o valor de uma alma é uma alma. E a nossa alma foi comprada pela alma do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que deu a sua vida integralmente em troca da nossa. A unicidade na morte. Foi um que morreu. Foi um que ressuscitou. E um é um. Antes do outro slide. Algumas palavras permitem várias interpretações. A sabedoria é uma dessas palavras. Nós não conseguimos definir sabedoria com uma única palavra que não seja sabedoria. Não há sinónimos, exatamente. E há muitas palavras que permitem ter outros significados. Palavras que têm a mesma forma de dizer, mas depois têm significados diferentes. Não é? Ou até palavras que podem ser entendidas de muitas maneiras. Algumas outras palavras têm a característica inversa, que são absolutas. Não admitem segundas interpretações. Não admitem debate. Não adianta sentarmos à mesa para discutir o que é que significa. Porque tem aquele valor e tem aquele valor. Uma dessas palavras é a palavra sim. Sim é sim. Acabou. Certo? Uma outra dessas palavras é não. O não é uma palavra que em língua portuguesa e nas outras é absoluta. Não significa não. Não adianta juntar um painel de universitários à volta da mesa a discutir o significado do não. Certo? Porque não é não. Vamos ler rapidamente Efésios 2. João, pode ler? Sim. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Obrigado. Estão a ver aquela questão das palavras duplas? Eu pedi ao João de trás para ler, que é o João da frente. Tá? João admite uma dupla interpretação, mas neste caso imediato. Não admite essa dupla interpretação. Leiam lá novamente e anotem, seguindo.
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Esta é a parte afirmativa da passagem. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo 9 começa com Não vem. não vem de vós, para que ninguém se glorie. Outra passagem que eu gosto de ver com esta é de Romanos 4, 5, que eu cito-vos rapidamente e podem notar também. Romanos 4, 5. Em que lemos que aquele que não pratica, aquele que está quietinho, mas crê, essa fé Deus considera para a sua salvação. A Bíblia, quando fala na salvação, ela diz: o caminho todo é a fé que está em Cristo. Mas o caminho todo é para ali. Ao longo da Bíblia, no que concerne à salvação, Deus, durante alguns períodos de tempo, antes da obra de Cristo estar a valer sobre a Igreja, que hoje é a Igreja Corpo de Cristo, Deus requeria alguns elementos, quase ilustrações, que apontavam para a morte do Senhor. Fossem os sacrifícios, fossem algumas ofertas, fosse até as pessoas que eram batizadas. Deus queria alguns atos, algumas ações, como prova da sua fé. No final da Bíblia, na mensagem de Deus mais recente para a sua Igreja, nós vemos que é pela graça que somos salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. E claramente o diz: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Notem, Deus não está a desaconselhar que nós demos uma moeda, que nós ajudemos uma velhinha, que nós sejamos amigos dos pais e das mães. Deus não está a aconselhar. Deus está a proibir que tu coloques em cima da mesa da negociação da tua salvação com Deus alguma coisa além da fé que há em Cristo Jesus. Tu sentas-te à mesa com o Senhor e dizes: eu quero negociar a salvação da minha alma. E o Senhor diz-te assim: tu tens que colocar aqui na mesa é a fé em Cristo Jesus. Tu tens que ler a Bíblia, tens que compreender e tens que crer que Cristo, 1 Coríntios 15, Cristo morreu pelos teus pecados de acordo com a Bíblia e ressuscitou ao terceiro dia de acordo com a Bíblia. É isso que tem que estar em cima da mesa. Nada mais. Tudo o que tu colocares em cima da mesa, além disso, vai cancelar a negociação. Vai cancelar o contrato. Vai cancelar a conversa. Porque nem que seja um cêntimo que tu coloques lá, Deus vai obrigar-te a pagar o preço todo. E o preço de uma alma é uma alma. E tu não podes pagar uma alma. A Bíblia diz-nos muito claramente que as Sagradas Escrituras, elas podem fazer-te sábio para a salvação. Essa é a melhor coisa. A Bíblia diz que o caminho é a fé que há em Cristo Jesus e nada mais do que isso. Nada mais do que isso. E nós agora estamos esclarecidos. Nós sabemos qual é a melhor coisa. Nós sabemos qual é o caminho para a melhor coisa. Qual era o terceiro ponto? Ter vontade. Ter vontade. Sabem quantas pessoas sabem qual é a melhor coisa e sabem o caminho e não têm vontade? Eu não tenho um número, mas conheço várias. Muitos que terão talvez a minha idade, que durante anos e anos se sentaram em bancos como esses, ao lado de pessoas como eu, que souberam as Sagradas Escrituras, mas aí a parte do poder. Aí a parte do poder. Deus tem, para estes casos, uma mensagem também muito clara. Deus nunca nos deixa às avessas, vocês vão perceber isso esta semana. Deus nunca nos deixa com uma mensagem assim muito turbulenta.
Está bem? Deuteronômio 30, 19. Deus, ao longo da história da humanidade, sistematicamente colocou esta questão às pessoas com quem tratava. Nem sempre com estas palavras, mas sempre este acordo. Deuteronômio 30, 19. É outro daqui, 19, diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós. Eu tenho radicalmente a vida de alguém. Porque nós passamos a ser responsáveis por uma criatura pequenina. E eu, quando falo da Bíblia, eu não posso estar a falar, eu não estou a defender um clube de evangélicos, ou um grupo de evangélicos, ou um grupo de pessoas que têm umas ideias comuns. Eu estou a defender aquilo que eu leio na Bíblia e compreendo e acredito piamente. E eu agora sou responsável por uma criança. Eu não estou a defender uma ideia. Eu não estou a defender um partido. Eu estou a fazer depender a minha vida e a vida do meu filho nestas coisas que eu vos estou a dizer. A mensagem que eu vos digo hoje é a mensagem que eu quero que eu creia. E isso é importantíssimo para mim. É por isso que eu falo. Eu não quero convencer-vos de nada. Eu não sou político, eu não vou convencer-vos de nada. Eu estou a dizer-vos, se eu puder escolher para mim, eu já escolhi. Mas se eu puder escolher para o Pedro, é isto que eu escolho para ele. E eu espero que vocês escolham isso para vós. Amém. Que o Senhor nos abençoe.